Oba. Vamos chamar a VV. Aguardando, aguardando. Grande VV. Ah, Letícia, eu vou contar pro seu negócio. Ah! Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá melhor, mais ou menos? Como tá? Ah, tô muito melhor agora falando com você ao vivo, porque a gente só fala por mensagem, até fiquei vermelho, ó. Caramba! É dois. Eu fiquei muito emocionada quando você falou. Eu falei, ai meu Deus! Ah, que ótimo, meu, que ótimo, meu, que legal. Deixa eu... Bom, antes de mais nada, você tá bem, tudo jóia? Tô bem sim. Tô Como é que super estamos nessa pandemia? presa, né? É presa, né? É verdade, né? Não tem o que fazer. Presa. Ai, não Eu tem lembro que você condições. ficou suspeita, mas não era. Graças a Deus não. Foi só o susto. Mas foi um susto. É fogo, né? Porque, né? Pa- Não sabe agora, né? Tudo é suspeita, né? Passou o susto. Passou. Verônica, deixa a primeira coisa. Eu queria te perguntar, como que você ficou sabendo da Wiclap? Então, eu estava fazendo uma busca por realmente uma plataforma onde eu pudesse lançar o livro, publicar o meu livro de forma independente, sem ter que me prender a um selo. Eu já tenho um livro que está com uma editora tradicional, mas eu queria ir para um outro lugar. Né? Eu queria eu ter a coordenação daquilo que eu faço. E aí eu fazendo a busca pela internet, achei lá o link da Iclab. Entrei para ler. E eu vi que era uma coisa muito recente, muito nova, que estava se desenvolvendo. E eu falei, acho que eu vou embarcar aqui. E deu super certo. Mas foi pelo Google? Foi pelo Google. Ah, entendi. E você entrou, se não me engano, em dezembro, não foi? 2019? E no finalzinho de novembro. Acho que Ah, é, assim porque a que gente, vocês então. entrar, assim que vocês entraram, eu já entrei agora basicamente junto. Ah, que legal, porque a gente abriu dia 25 de novembro de 2019. Eu lembro que foi logo no começo. Ó, o pessoal tá falando que o teu som tá baixo. Tá, deixa eu tentar aumentar aqui, gente. Vamos ver se agora Tá, vai. é isso aí. Senão a gente fala pro Melhorou? Rui até aí. Melhorou? Melhorou, né? Ah, melhorou. Então agora Legal. foi. Então o que acontece? Aí você, eu lembro que você fez o Contos de Vida e Morte, né? O teu livro, se eu não me engano. De lá pra cá, eu sei que você vende porque você compra em lotes e revende ou repassa, não é isso que você faz? Isso, Ah, isso. legal. E rapidinho, antes de a gente ficar. Porque eu quero falar mais de você, mas deixa eu fazer o merchan da Wiclap. E como é que foi sua experiência na Wiclap? Como é que tem sido isso daí? Eu não tenho do que reclamar. Você sabe que a nossa relação é maravilhosa. De verdade. Assim, eu não tô rasgando seda, que você também sabe que eu não sou de rasgar seda. Mas é que realmente foi uma experiência muito boa para mim, sabe? Eu pude fazer testes no livro, fazer toda uma experimentação que em outro lugar eu não teria oportunidade. Eu recebi feedback das pessoas que leram a primeira versão. Eu consegui mudar para uma segunda versão desse mesmo livro, né? Deixá-lo mais adequado, mais dentro do que os leitores queriam. Então, você Isso. ter esse tato de você poder ter o contato com aquilo que você está fazendo, você poder conhecer as áreas em que você vai precisar mexer para fazer a publicação do livro, é totalmente diferente de você chegar, soltar ali na mão de uma editora e ter que pagar, sei lá, um monte de dinheiro aí para conseguir publicar e ainda assim não ter contato direto com aquilo que você mesmo produz. Entendi. E, ó, melhora um pouco o som aí que ele ficou baixo de novo. Vai se virando Ai, nos 30 aí enquanto eu falo. Aí o que aconteceu? Pergunta, eu lembro realmente disso, você publicou, despublicou. E eu esqueci de olhar, porque eu ia olhar aqui no nosso histórico de bate-papo, quando a gente chamou você para ser parceira, a revisora oficial da Wiclap. Né? E até agora a gente só tem tido elogios, eu não sei como é que tá para você, espero que vocês... Bom, eu sei sim, porque você sempre manda pra gente em off lá que é a melhor parceria que você tem. Se alguém tem parceria aí, ó, o melhor é a gente. Tá? tem Então, mesmo, assim, é mesmo. é a melhor, né? E o que acontece? Então, assim, espero que a gente esteja agregando muito para você, não só com relação ao seu livro, né, essa oportunidade aí, mas também com relação aos parceiros. Então, galera, quem precisar de revisão no livro, basta adicionar isso para o mesmo aí, que ela faz aí, tem um preço bacana para o iClap. E queria aproveitar e perguntar também, por exemplo, o que te levou a escrever? Me fala o que você faz da vida, o que você não faz, formação, de onde você é também, a gente não falou.
Então, vou começar da onde eu venho. Eu sou aqui de São Paulo, capital. É isso. Eu moro no país em Itaí Paulista. É o país separado aí de São Paulo, extremo No leste. país Itaim Paulista? É, Pô, vamos marcar um café, porque eu sou de São Paulo também. vamos sim, vamos sim. Deixa Será passar um a café sem pandemia aí, pô. coronga? É. É. Então, e aqui, a começo, a minha formação era completamente diferente disso. Eu venho de gestão de pessoas, uma área completamente aquém, né? Apesar de ter aprendido ali na grade também a mexer com a língua portuguesa, mas a escrita ela sempre esteve muito presente na minha vida. A minha adolescência eu cresci em um teatro, Hum, então o texto ele sempre foi muito vivo para mim, né? E todas as partes do texto. Eu sou uma pessoa que é acostumada a mexer com roteiro desde muito cedo, né? Então, entendi. eu sei desde a criação do roteiro, a adaptação de uma obra, a construção de um personagem. Então, isso sempre foi muito vivo para mim, né? E aí chegou uma hora que eu resolvi que ia realmente fazer uma especialização e embarcar, e desde então eu estou seguindo nessa vida. Eu assumi mesmo assim a revisão em 2018. E aí, no finalzinho de 2019, a gente começou a parceria. Ah, que legal, ó. Você vê como as coisas acontecem quando devem acontecer, na verdade. É, E o pessoal, quem tiver pergunta para ela, ou para a gente também, pode mandar aqui, porque até agora é só elogio. Tô vendo aqui que é um negócio impressionante. Mas, o pessoal tá falando para você um beijo tirar. para todo mundo. Eu vou É, tentar tirar o mandou. fone para ver se melhora. Peraí, É, tá. fica me arrumar. Não, você fica tranquila. Galera, quem tiver pergunta aí, alguma coisa para Spa, já manda aqui para Verônica, já manda aqui pro nosso ponto de interrogação aí, para a gente poder replicar, ela poder responder, curiosidade, tudo que vocês quiserem perguntar aqui, jogo aberto. E, não, entendi. E aí, outra perguntinha, é muito simples. Você pensa em escrever mais livros, não? A Sabrina perguntou qual a sua formação, mas acho que você já falou aí. Já, eu fiz gestão de pessoas e agora eu estou me especializando realmente em revisão e preparação de texto, né? Eu já venho me especializando há um tempo e esse ano eu resolvi fazer processos textuais, que é a análise do texto para quem já é revisor, né? E aí eu estou estudando agora pela Unesp, aqui em São Paulo. Ah, que bacana, que bacana. Olha lá, você tá lendo os elogios seu aí? É um negócio impressionante. Vou botar Só você para vocês fazer que as são lives no meu lugar aqui. maravilhosos. Nossa. Ó, tem uma pergunta aqui que chegou, eu não sei se é para você. Peraí, uma pergunta da Sabrina. Como revisou? Ih, passou. Ô, Sabrina, pergunta no Eu ponto de consegui interrogação. ver. Posso ler? Conseguiu? Consegui. Pode. Ó, Como deixa eu só ler a revisora, pergunta. Ah, tá, pode ler, pode ler. Como revisora, qual a maior deficiência que você encontra nos escritores atualmente? Vou ser muito sincera. A grande maioria das pessoas precisa ler bastante e sair da sua zona de conforto. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega um texto para revisar, às vezes ele vem com vício de um gênero literário específico, né? Se você só lê romance, você vai se viciar em escrever muito parecido com aqueles romancistas que já estão no mercado há muito tempo, né? Que já não é que é errado, mas você pega esse vício e fica meio que o texto ele não parece muito seu, não é tão próprio, sabe? Ele não tem tanta propriedade. Não estou dizendo aqui que ninguém plagiou ninguém, né? Mas é uma coisa, uma característica que eu gostaria de ver mais, é mais identidade, né? Isso. Mais seu, tornar o texto mais pessoal, entendeu? Ah, que interessante. É verdade, eu não tinha parado para pensar isso daí. É verdade, né? Porque realmente, por exemplo, se você tem o hábito de ler sempre as mesmas coisas, entre aspas, é natural que os seus inputs são iguais, não tem como você produzir algo diferente, né? Realmente. Algo que tem a tua digital de fato, que tem a tua identidade. Interessante. Ó, peraí, ó, mais pergunta aqui. Vamos ver, ó. Editora, deixa eu ver se eu não estou, Betinho. Vai, por enquanto, isso aqui são perguntas para o Wiclap. Depois eu leio essas aqui. Vamos fazer pergunta para a nossa VV. O VV, aproveita aí Oi, o Merchan. Deixa eu te falar. Não, é verdade. Galera, quem está procurando aí fazer revisão. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. A gente tem alguns parceiros de divulgação de livros, tá? E esses parceiros têm nos. Perguntaram aí quando que sai o próximo livro seu, ó. janeiro, Em janeiro. Quer falar um pouco janeiro. dele? Ou é surprise? Vou deixar em off. Deixa em off.
Então, de janeiro. isso que eu ia chegar nesse assunto. Qual o preço médio de uma revisão? Mais ou menos de 200 páginas. Então, para fazer a revisão, eu costumo fazer o orçamento para a pessoa de acordo com o total de páginas ali e mais ou menos ali embasado na nossa parceria. Então, a nossa parceria ela tem um valor diferenciado de mercado, Ah, né? que bom. Eu dou uma diferenciada aí. Então, se a pessoa quiser, depois eu faço um orçamento para ela. Mas de mercado mesmo, eu costumo cobrar aí em torno de 2,50 pela lauda Tá, revisada. Então, aí entendi. cada lauda nesse valor. Entendi. E o pessoal, então, até aproveitando, então assim, ó, o preço de mercado é 2,50 por lauda, mas se vier aí da Wiclap, ela faz ela tem um preço mais atrativo. E por que eu estou falando isso? E por que eu quis trazer também a Spara aí para a live de hoje? Claro, a gente já tem uma certa grade de marcar com os parceiros, etc e tal. Eu gostei porque hoje é Dia Nacional da Língua Portuguesa. Tudo a ver. Então, né, tudo a ver, né? Exatamente. Você vê que eu falo, as coisas acontecem quando devem acontecer. O Rui me ensinou um provérbio japonês hoje que é assim, ó, que será, será. Não é isso? Que será, será. Que será, será. Mas é em português mesmo falado lá. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque, cara, a Spar é uma coincidência o dia, mas por que eu fiz questão? Porque alguns parceiros nossos de divulgação, eles têm recebido vários livros de autores aí, em geral, e da Wiclap, e que eles têm falado, nossa, mas o livro... Isso que eu vou falar é um assunto sensível. Nossa, mas o livro está com muito erro de português e fica ruim de ler. E aí eu resolvi perguntar um pouquinho mais para entender, né? É o seguinte, uma coisa é quando a pessoa ela escreve da mesma maneira como ela fala, por uma série de motivos, seja socioeconômicos, culturais, enfim, e que a gente... E isso às vezes até é engraçado e legal. Você vê lá, por exemplo, o Auto da Compadecido, o filme. Você vê o pessoal lá falando como, né? Isso acontece no livro também. Só que, e eu perguntei para ela, mas é esse tipo, é sotaque, é de região, alguma coisa? Ela falou, não, são erros grossos mesmo. Por exemplo, aquela brincadeira lá, do agente junto e separado. Então, galera, o que acontece? Eu sugiro todo mundo aí que escreve, é natural cometer os de português, tirando a Verônica aí, que é né, E estudiosa no ainda assim assunto. a Tá? gente às vezes deixa passar, viu? É, Porque assim, a revisão ela é um processo humano, né? É uma coisa que eu gosto muito que as pessoas tenham em mente. Revisão é um processo humano, né? Então, infelizmente, vez ou outra vai passar alguma coisa. Infelizmente. Eu vou dar um exemplo para vocês espera. outra editora, não vou falar o nome, mas é um livro muito importante, só para vocês entenderem. Os Miseráveis, né? É um clássico, ele é incrível, né? E há uma versão desse livro que é linda, maravilhosa. Ela tem o texto muito bem estruturado, mas tem uma viuvinha, uma emenda que passou, uma coisinha ou outra. Quer dizer que aquilo não foi revisado? Não, foi revisado, né? 1.500 páginas. É. Mas, infelizmente, como é um processo humano, tanto o tradutor quanto o revisor deixaram passar aquelas viúvas durante o texto, né? Então, infelizmente, isso ainda às vezes acontece. Na verdade, então, isso é muito importante você falar, porque assim, é o que a gente sempre fala, não tem problema de errar. Isso faz parte de comer algumas Eu bolas. Pô, isso... geralmente falo, você sabe. Não, exatamente, mas é assim, é natural, é do ser humano, não existe perfeito. Mas acontece, pelo que eu tenho sentido, é que são não é que tem algum erro que passa, mas são erros assim grossos, por exemplo, como a história do agente, Uhum. o mais com I, o mas com S. Então, assim, são coisas, galera, simples assim, que esse é um tipo de investimento que vale muito a pena fazer, entendeu? Não é... Porque realmente, imagina você pega lá e até muda totalmente o significado do parágrafo que você está lendo. Então, assim, acho que vale a pena investimento. Tivemos algumas perguntas aqui, ó. Uhum. Engraçado aqui. Érica Santos, uma pessoa me disse que eu escrevo parecendo um roteiro. Se for verdade, um livro roteiro é bom ou ruim? Depende de qual é o objetivo do livro-roteiro. É para ser batido em um teatro ou para ser lido pelas pessoas? Se ele é para ser lido pelas pessoas normalmente, por que fazer um roteiro? Você tem essa resposta para si? Entendi.
Entendi. Porque no roteiro tudo é muito batido, tudo é pontuado. Tanto a ação do personagem quanto dos cenários, né? A descrição ela é feita de uma maneira diferente. Então, se você sabe qual é o objetivo daquele texto, na leitura eu tenho que achar ele também. Esse Entendi. objetivo no roteiro tem que ser claro. Entendi. Então não importa se é um ou outro, desde que você consiga ler e sacar qual é o objetivo. Qual o objetivo, exatamente. Entendi, entendi. Ó, mais pergunta aqui, Paloma Underline Nobre. Spar, como você concilia estudos, trabalho e escrita? No choro. No chorão. Na unha. Na verdade, eu faço um cronograma e eu procuro seguir esse cronograma o mais fielmente possível, né? Eu não deixo passar horário de nada, até para também ter um respiro, né? Porque eu tô a todo momento lendo, né? Para estudar eu tô lendo, para fazer o meu livro eu faço pesquisa, então eu tô lendo, né? Eu trabalho com a leitura, então eu preciso desse respiro, então eu procuro seguir um cronograma. Eu acho que ajuda bastante. Pô, legal. Brigar mais uma aqui. Vocês da Wiclap, a Verônica. Ah, aqui, ó, peraí. A Sabrina. A Sabrina é. Você mesma revisa os seus livros ou contrata outra pessoa? É, faz sentido, porque às Eu vezes a bato gente. a primeira e a segunda revisão, eu bato, e a terceira eu sempre chamo o mesmo revisor, que é o Silas Donato. Inclusive, gente, quando eu não puder, se vocês quiserem chamar o Silas aí, ó, já tá indicado, mais do Silas, que indicado. ótimo. Silas Donato, fica aí para quem precisar aí. Ó, mais uma pergunta aqui antes que ela suma. Usa algum tipo de aplicativo para anotar seus livros lidos? Se sim, qual? Scooby, É o Scooby? eu uso muito Scooby e o Goodreads também. Eu gosto Aliás, mais do Goodreads. quantos livros você lê por ano em média? Ah, eu nunca contei, mas 8 assim, milhões? Metade do mercado de 2019 foi você, né? você fala lido porque eu quis ler ou lido de trabalho? Não, não. De ler. Vamos lá. De ler total e de querer ler. Acho que de leitura total esse ano eu já devo ter passado dos 200, juntando o trabalho com a leitura casual. Sim. Não, não assim, gente, mas não é jogando assim para cima, assim, um número absurdo. É porque eu trabalho com isso e eu reviso mais de um texto na semana, né? Então, portanto, eu tô vendo vários livros aí, né? Caramba! Mais ou menos isso. Assim, por leitura mesmo, foi em média, acho que uns 66 esse ano, de leitura corriqueira. Então, pelo que você está me falando aí, praticamente um terço é leitura que você quis e dois terços é do trabalho. Vamos supor, profissional. É um terço do que eu quis, um terço de trabalho e um terço de estudo, Ah, né? de Porque estudo, tem os verdade. livros didáticos, exatamente, tem os livros acadêmicos que você lê porque você tem que ler. Sim, sim, mas tem que ler, tá certo. Deixa, assim, eu sei que você. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, ó. Bastante. Tem bastante? Então, peraí, ó, deixa eu ler mais rápido. Cláudia, vocês da Wiclap e a Verônica têm intenção de fazer uma parceria ainda mais profunda? Ué, na verdade, eu posso tentar responder? Na verdade, o que Pode. acontece? Como é que fala? Vou A- tomar água enquanto isso. não, toma sua água aí. Na verdade, a parceria que a gente tem assim, eu vou falar, os nossos parceiros, de fato, e a Verônica é a prova viva disso, a Esther, Capas e Uhum, tal, pô, são parceiros que estão com a gente, acho que desde o começo, e nós somos muito fiéis. A gente nunca, uhum, até hoje, não fizemos outra parceria, porque, primeiro, a gente tem, é como se fosse, só quando vocês falarem, olha, a gente não está dando conta do recado, que nem você indicou agora, quando não tiver fulano de tal, mas assim, uma parceria uhum. mais profunda, eu não consegui entender muito bem isso, mas pode ser, a gente nunca sabe o que pode surgir, né, na nossa carruagem aí, Exatamente. né? A gente não sabe para onde vamos. Né? A outra pergunta aqui. E vocês não sabem que ela. Eu vou ler, eu vou um comentário, tá? Uhum. E vocês. O Claudinei Spa. E vocês não. Quem Ai, é meu Claudinei? marido. Ah, É seu marido? bagunçando. Ah, então só. Eu vou ler aqui. Ele falou porque eu sei, porque a gente já conversou, porque eu sei, mas eu vou ler assim, ó, porque ele falou com muito orgulho. E vocês ainda não sabem que ela já até perdeu parte da memória, é isso? Memória por conta da sua conformidade lá. Essa mulher é uma superação, não é mesmo, Verônica? Meu Deus. Ele Não vai vai falar chorar na disso. live aí, hein? Não, então, eu tenho epilepsia, né? E em 2018 eu passei por um problema chamado EME, que é estado de mal epilético, né?
É quando mesmo em coma induzido, o seu cérebro ele não para de basicamente fritar, porque você continua com a convulsão, né? Então eu passei aí 15 dias em coma induzido, eles tentando controlar, né? Até 11 dias de internação eu ainda não tinha parado de convulsionar. Nossa! E aí quando eu voltei a mim, eu recebi uma visita no quarto e eu não sabia quem era a pessoa, né? Quando eu já estava no quarto, já estava Sim, é tipo... sã, ah, sã, né? E foi por isso que eu também resolvi mudar a área, né? Ir para uma área que eu tenho é a minha zona de conforto, né? A linguagem, como eu disse, já está comigo desde muito tempo, então é a minha zona de conforto, né? Eu não tenho mais estrutura, por exemplo, para trabalhar em uma empresa corporativa, algo do tipo, assim, né? Já nem na não Wiclap. consigo. Eu não sei, quem sabe? Ah, tá vendo? Sabia, sabia. Puxa, mas Mas que barra pesada, hein, né? Nossa senhora. Mas a gente então, já aí o tinha que conversado um aconteceu pouquinho disso. algumas coisas, né? O que o médico explicou pra gente é que aconteceu um tipo de perda de memória seletiva. Então, algumas coisas elas foram sumindo aleatoriamente da minha cabeça e elas não vão voltar, né? Há tio que eu não conheço, eu finjo costume, né? Mas tem tio que eu não lembro mais da minha vivência com eles, amigos que eu não sei quem são. Às vezes passa alguns conhecidos assim na rua, eu cumprimento porque eu vou Educação. cumprimentando todo mundo, mas eu não Acredito. faço ideia de quem seja. Às vezes as pessoas me perguntam da minha mãe, eu fico, mas quem era aquela, pelo amor de Deus? Eu não sei quem é, Nossa, não deve ser sei. muito estranho. Agora, assim, se você esqueceu um monte de cagada que teu marido fez, pra ele tá no lucro, né? Para ele foi lucro. Ele foi lucro. Acho que todo mundo deve falar isso, né? Puxa, mas realmente é um exemplo de superação, né? E foi, assim, não é o meu lugar de fala, não tenho nem como falar alguma coisa nesse sentido, mas, sei lá, o que eu posso falar é, porra, do caralho você, entendeu? Você, demais. Porra, a gente tem que agradeço muito aí você ser parceira do iClap, de verdade, você sabe? Eu que Eu não preciso nem agradeço falar. vocês. Imagina. Deixa eu aproveitar aqui e ler mais. Ah, indicações de livros, estão perguntando. Deixa eu O ver um que eu seu, li fala o agora. seu em primeiro lugar, o seu. Um que eu li recentemente. Pera que eu vou falar do meu também. Um que eu li recentemente, que eu achei muito bom para o momento que a gente está vivendo, a Cartada Final. Leiam. É do John Grisham. Assim, bárbaro, bárbaro. Eu vou indicar o meu também, né? Vender meu texto, gente. Eu tenho o Claro. livro Contos de Vida e Morte, publicado pelo ICLAP. Nele tem 10 contos falando de como é que as pessoas, 10 pessoas diferentes, lidaram com a vida ou com a morte. Né? Como Nossa. que elas lidam com esses momentos extremos que acontecem na vida, né? E se você tivesse que escolher se você vai viver ou morrer, o que, é que você faria? Então, só lendo aí para vocês verem um Caramba, pouquinho mais. interessante, interessante, interessante mesmo. E mais pergunta aqui, ó. Você já comprou algum livro que. Acho que não, né? Mas você já comprou algum livro que você revisou? Já, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Fácil. Eu não tô com o que eu comprei, mas eu tô com o que eu ganhei aqui. Peraí. Serve, serve, serve. Ó, da Clara Liz. Ah, o Iclap, olha lá. Ah, que É que legal. eu tô um monte de livro aqui aí pra eu me achar, assim, no susto. É, Mas eu entendi. tenho também, que eu comprei porque eu quis ter. Comprei da Gislaine Ferreira. Ah, né? Da Sabrina. É, da Gislaine, ela mesma. Da Gislaine, da Gislaine. É, A Marina tinha feito uma pergunta aí que eu não vi, que eu achei interessante também, mas eu vou ler outra enquanto a Marina refaz a pergunta. tá bom. Daniel Algenia, Spar, qual foi a revisão mais desafiadora que você já fez? De uma biografia. Mas pode Biografia falar? me desafia porque a biografia me desafia porque é tudo muito real, né? E eu fiz a revisão do Marcos Cação e ele fala a história dele como dependente químico, né? Então é uma história Nossa. muito pesada, né? E assim mexeu muito comigo, né? Durante a leitura eu ficava, gente, eu não acredito, é um ser humano passando por isso, assim. Então foi bem forte. Nossa, que interessante, que loucura isso daí. Ó, pergunta da Marina. Um livro que você revisou de autor independente tenha marcado muito. Esse caso é autor independente? Não, é isso que você falou? É autor independente. Ah, então acho que está respondido ali. Algo especial? Qual o gênero literário mais te agrada? Eu gosto muito de fantasia,
Eu também. E gosto muito de ficção científica também. Também. Amo. Eu também. Sou Você fissurada. você sabe que fantasia eu gosto bastante também. Eu gosto dessas coisas. E o que acontece? Só uma curiosidade, tá? Não sei, para não tomar muito tempo. A gente gosta muito lá em casa de física quântica. Então, meu pai escreveu um livro que está publicado na Wiclap, sobre a teoria da relatividade restrita. Vende bem, porque como ele é professor, tem um monte de amigo que se interessa, a gente gosta. E agora ele vai publicar a teoria da relatividade geral lá também, que gosta muito do assunto. Eu gosto. É coisa de louco, né? Mas cada um com suas loucuras. Mais alguma coisa aí, Rui, ele pergunta? Ô, Luiz Otávio Barroso. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta para você. Deixa eu pensar, porque a gente se fala bastante também, né? Assim, pelo... Aqui, ó. Séries te ajudam a escrever também? Qual que você gosta? Ah, eu amo série. Gente, eu amo série. Agora eu tô É assistindo verdade, você volta e The meia aposta lá as coisas de série. É verdade. Boston. Amo série. Amo série. Ajuda muito. Todo contato que você tem com programas que contam história ajuda muito. Filme, série, música, podcast. Tudo que você tem uma contação de história te ajuda a montar histórias. Ah, Eu costumo dizer que o escritor, ele é a junção de tudo aquilo que ele consome. Então, né, o que verdade. você vê também te ajuda bastante. E pergunta aqui da Sabrina. Tem preferência de gênero para revisar? Qual gênero você sente que flui mais rápido? Não tem preferência de gênero. Para revisar texto, uma coisa que eu vou até aproveitar, posso? Ó, claro, Uma você pode pergunta tudo. que muitas vezes eu recebo e eu não respondo, e algumas pessoas se ofendem porque eu não respondo, mas eu vou explicar aqui. Quando a pessoa pergunta assim para mim, o que é que você achou do meu livro? Eu nunca vou responder essa pergunta. Nunca vou. Porque quanto revisora, o meu trabalho é arrumar o texto, organizar e deixá-lo coeso, né? É só Verdade. isso. Agora, quanto a Verônica, pessoa, ela fica fora dessa parte. Eu nunca vou Ah, dizer ali que aquele gênero é o meu preferido para revisar, para mexer. Eu reviso todos os gêneros, todos os tipos de texto, né? E não me atenho às minhas preferências, elas ficam guardadas ali no momento de trabalhar. nossa, que interessante. Realmente, muito profissional e eu nunca tinha... Que papo gostoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, você não pode colocar o teu coração ali, né? O teu profissional, na verdade. Claro, Às vezes eu quero, assim, é óbvio que eu tenho as minhas emoções enquanto eu tô lendo, mas eu tô claro. aqui sozinha, né? Verdade. Mas para falar para a pessoa, eu não posso passar isso, né? Eu não posso. Isso é trabalho de um editor, né? Que é Sim, outra área, é outra sim. pessoa, né? Ou se a pessoa me chama para fazer uma leitura crítica, aí é Ah, tá. diferente, né? Mas, por exemplo, Aí é você outra prefere coisa. escrever ou revisar? De preferência, eu gosto de revisar. Mas Ah, eu também gosto muito da escrita, né? Então, entendi. Então você fica aí entre a cruz e a espada. é. Deixa eu... Tem pergunta aí, Rui? O que mais te inspira para escrever? As pessoas. Eu gosto muito de observar tudo. Gosto muito de observar. Muito, muito, muito. Mas, por exemplo, Ah, você observa e cria personagem com base em pessoas reais, tipo a música Olha que coisa mais linda, não. não, na verdade, eu gosto de observar situações de uma forma geral, sabe? Se está acontecendo alguma coisa com muitas pessoas, né? Eu vou lá e escrevo a respeito daquilo. Não necessariamente da pessoa em si. Se eu vejo uma pessoa muito próxima passando por alguma coisa e eu vejo que deu qual o resultado que teve aquilo, eu falo, eu quero escrever sobre isso. Mas lógico que eu não vou expor a pessoa, então eu vou lá e dou Claro, uma claro. mudada ali na coisa, uma sambada. Coloca um somebody love ali, né? Nas cambalhotas ali e sai, né? Ó, É. pergunta aqui, ó. Quando você escreve, nos momentos, você imagina músicas perfeitas que ficariam boas na cena do seu livro e em sua cabeça? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu crio playlist para acompanhar o livro. Porque durante o meu processo criativo, eu realmente escuto música. Eu gosto muito, eu só consigo trabalhar com música. Eu Qual não gênero de consigo. música? Para escrever, eu gosto muito de música clássica. Eu Para também sou escrever. apaixonado. Agora, depois que o livro está pronto, que eu começo a ler aquilo que eu produzi, eu começo procurando músicas que eu tenho uma identidade com aquilo que eu escrevi. E aí Ah, eu monto a playlist. legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o seu compositor preferido? Música clássica. De qual gênero? De música Clássica. clássica? Bach. Nossa.
Eu gosto muito de Mozart, Beethoven também gosto. E eu ouço sem brincadeira, eu ouço todos. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu tô dirigindo, não importa onde eu tô ouvindo música clássica, só que eu tô tão longe que eu assovio. Aí a minha namorada bate Muito em mim. bom. Você sabia? Ela bate, você tá assoviando a música aí. Fazer o que eu gosto. Música clássica é tudo. Outra pergunta aqui. Gi divide. Quantos autores maravilhosos. Nós ficamos comentando. Quantos autores maravilhosos na live da vida? Pô, obrigado. O Edu, Livro dos Sonhos. Quanto tempo pode durar? Duas perguntas, boa ideia. Uhum. Quanto tempo você demora para revisar um livro de aproximadamente 150 folhas? Eu sempre ponho mais ou menos o mesmo prazo, exceto quando o livro ele passa de 300 páginas. Aí Ó, eu seguro. peraí, só fazer, ó. Se cair a live, a gente volta, tá? Porque parece que. Tá bom, tá Então bom. vai. É, eu sempre procuro colocar mais ou menos o mesmo prazo, né, para livros com determinadas quantidades de páginas e dar mais ou menos aí umas 2 semanas. Eu gosto de fazer o processo em 2 semanas. Entendi. Puxa, também não é fácil, hein? E, por exemplo, como é que é o seu trabalho? Você tem que ler o livro diversas vezes? Assim, você lê o livro, Sim. corrige, volta para o começo, ou você relê ali 10 vezes a mesma página? Eu faço assim, eu faço uma primeira leitura para conhecer o que é que eu vou no que é que eu vou mexer, né? Então eu faço essa primeira leitura seca. Eu leio de cabo a rabo, né? Leio do começo ao fim. Depois eu faço a chamada primeira prova, que é lendo, fazendo a primeira revisão. Peraí, que vai Arrumando. cair, eu vou entrar de novo. Legal, cada um fala umas coisas assim, Pois é, legal pra várias caramba. histórias de vida. É. Cai. Entrou o Rui. Tamires voltou. Tamires, eu tô feliz que você tá ficando. Você não só está ficando até o final da live, senhorita Tamires, como você está vendo essa parte 2, porque você falou que gosta de ver as lives pra ir relaxando e pegar no sono. A Tamires é assim, gente. Deixa a Spar voltar que eu já vou convidá-la. Meu, que papo legal, né? Eu tô aprendendo bastante. E até porque, pra quem não sabe, eu pelo menos não era do mercado editorial. Então, tá sendo uma mata virgem assim, de conhecimentos. Eu tô adorando esse mercado e principalmente, eu já falei em outras lives, tá aí a Spar, que é muito legal trabalhar com o pessoal muito educado. Peraí, deixa eu convidar aqui a Spar. Spar. Até vou perguntar. Ué, mas cadê aqui? O Claudinei tá aqui, agora a Verônica eu não acho. Pera aí. Aqui, ó. Enviar. Esther Capas tá aí, galera. Nossa parceira de capas também. A gente quer fazer uma live com você. Então, voltamos. Olha lá atrás lá. A sombra lá atrás, Olha ó. lá. Olha só, tudo arrumado. Isso aí não é faco não, hein? Boa noite. Ai, que Boa beleza. noite. Tudo bem com você, Claudinei? Da minha live. Vamos lá, galera. Você tava... Ó, a Edna tá aí também. Boa noite, gente. Você estava Então, respondendo o tempo. Não, o processo. Como é que você faz? isso. Aí eu faço a primeira revisão, dou um respiro para aquele texto. Respiro é você deixar ele um dia ali sem você mexer, para não viciar a sua leitura também do texto e deixar passar muita coisa. Aí eu faço a segunda revisão, e nessa segunda revisão eu vou olhando a coesão do texto. Então, se tem alguma coisa que seja necessária de alteração, que não tá legal no texto, eu vou mandar isso pro autor. Vou falar, olha, aqui não tá bom, né? Vamos mudar para tal. Então, eu dou ali para ele dar a lida dele também, né? Ver se acha pertinente fazer a mudança ou não. Por fim, eu faço a última revisão e aí é que eu dou o trabalho por concluído. Então, mas por exemplo, você sabe que eu vou falar uma coisa assim, talvez seja uma pergunta até ignorante da minha parte, mas por exemplo, quando a gente fala em revisão, na minha mente vem correção de erros de português, mas pelo que você está me contando é muito mais profundo do que isso. São concordâncias verbais e o que que é? Também. É Então, tudo que tudo que está dentro do globo gramatical, né? Então você vai olhar a concordância verbal, a concordância nominal, você vai olhar não apenas a parte ortográfica para ver se está correta, mas também toda a estrutura gramatical e a coesão, porque a coesão é que deixa o texto próximo daquilo que a gente consegue compreender. Às vezes o texto não tem nenhum erro de ortografia, mas a frase está mal direcionada, fica travada, sabe, entrucada, fica difícil de entender, você tem que ler mais de uma vez para você entender o que é que está acontecendo no texto. Então, geralmente, essas frases elas precisam de uma reconstrução para deixar mais fluido o texto, né?
E deixa eu aproveitar e perguntar, eu já vou ler mais perguntas, são perguntas minhas. Por exemplo, então, quer dizer então que você sabe tudo daqueles negócios que a gente nunca sabe nada. Oração coordenada sintética aditiva, adjunta... Muita coisa também, a gente quando não sabe, tem que ter, todo revisor tem que ter em casa um livro só de gramática, um livro só de ortografia, um livro só de sintaxe, um livro só de regras normativas, porque a gente esquece, é muita regra, né? Entendi. E quando tem dúvida, sempre tenha alguém que saiba mais do que você, para você consultar a pessoa também, melhor do que a internet. Nunca vá pela internet. Tipo uma... Então Internet assim, por exemplo, ó, então, assim, então, por exemplo, a gente está falando aqui tudo que a gente faz, tudo, o seu trabalho e as dicas que a gente dá para o escritor e tal. Mas que dica você daria para uma pessoa que queira ser revisor, fazer revisão, ser revisor? primeiro de tudo, leia bastante fora do seu gênero literário. Saia da sua bolha. Eu sempre falo isso para todo mundo. Saia da sua bolha de leitura, né? Depois, tenha, assim, um bom conhecimento da sua língua. Tenha um bom conhecimento da língua portuguesa. E quando eu digo um bom conhecimento, é você sentar e estudar realmente a gramática, você se empregar na análise sintática, análise de texto, e fazer cursos voltados para isso. É necessário. Nessa E- área não tem como você fazer sem você estudar um pouco a respeito. Não tem como. Porque Entendi, tem vários imagino. processos que a gente precisa respeitar também, né? Várias regras que a gente precisa seguir. E a gente precisa saber o nosso limite. E isso você só vai aprender estudando. Entendi. Puxa, não é. Quer dizer que o buraco é muito mais embaixo, né? É, Não é uma coisa muito simples. E eu só queria aproveitar aqui, eu já vou ler aí, Rui. Eu queria aproveitar e te perguntar, como é que tá a sua agenda aí de revisão? Você está comum, você está até com tempo? Como é que tá o negócio nesse momento de pandemia e tal? por incrível que pareça, a pandemia parece que os autores estavam mais em casa, né? Então, Deu um escreveram boom. mais. E eu gostei muito. Eu tive um pequeno momento de sobrecarga, que foi quando até conversei contigo, né? E eu Eu sei. percebi que não é legal me sobrecarregar. Então, eu tô sempre agora mudando, pisando no freio para não cometer erros, né? Porque se você se sobrecarrega, infelizmente, você comete erros. Normal. Então, sabe por que eu perguntei isso daí? Pelo seguinte, quando você tiver com o tempo um pouco mais livre, eu queria que você fizesse um post de sorteio do seu trabalho, mas que a Wiclap patrocinasse para o ganhador, entendeu? Sacou, não? Entendi. Então, quando você Achei tiver mais legal. livre, mas assim, mas você tem que fazer o post. Você cria o post lá tal. Aí a gente, A gente pode ela, combinar para dezembro, que dezembro eu entro em férias, então não vou pegar a revisão. Aí a gente pode legal. fazer essa. Podemos. Daí o que acontece? A gente faz que nem a gente fez com a pele coletânea. Você faz o post, a gente compartilha, vamos fazer um Uhum. sorteio. Podemos até brincar que é um presente de Natal aí da Wiclap e da Verônica pro ganhador. E aí quem ganhar, aí eu converso com você pelos bastidores, mas o ganhador não precisa pagar nada. Legal. Legal, vamos pra gente dar um up aí. Ó, mais perguntas aqui. Não, comentários. 2 semanas de revisão é muito rápido, falando aqui. É rápido, aliás, isso é rápido ou é demorado É para cá? rápido, mas é que assim, eu geralmente pego o texto ali com o próprio autor, né? E é como eu falei, eu dei uma média. Não é que todo o texto eu vou bater nesse prazo, entendeu? Dependendo do tamanho do texto ou dependendo da dificuldade do texto, óbvio que o prazo ele se estende, né? Vamos supor, qual é o prazo máximo, assim? Ele chega a um mês? Às vezes mais. Dependendo do texto, eu tenho que deixar por uns 2 meses para fazer a revisão total, porque eu vou precisar bater e mandar para o autor, voltar, mandar para o autor, voltar, mandar para o autor. Mas é que assim, as etapas de uma revisão independente, elas não são parecidas com as etapas da revisão de uma editora tradicional. Então, se o pessoal está pensando que a revisão é exatamente igual à da editora tradicional, ela é diferente, Mas qual que né? é a diferença? Então agora responde, né? Tem bastante diferença, principalmente no processo. A revisão tradicional, de uma editora tradicional, o revisor ele não tem contato direto com o autor, né? Ah, Eu vou revisar o texto depois que ele estiver diagramado, na revisão tradicional, né? Eu vou revisar o texto, ele já está feito. Então, eu vou mandar as minhas anotações para que o diagramador altere e vou mandar as alterações que são necessárias para que o editor envie para o autor ler, entendi, né? E ali o contato do autor vai ser geralmente com o editor, não vai ser comigo. Né? entendi. Muito raramente é diretamente com o revisor. E é um contato bem rápido.
e se tiver aquelas alterações, elas são mandadas ali para o revisor, ele vai bater o que precisa ser alterado e vai mandar novamente para o diagramador. Só que esse processo de várias mãos, ele demora mais. Então, o Então, mas, tempo de revisão, ele é maior. Ele é geralmente de uns 3 a 4 meses ali para acontecer. por exemplo, ó, quando você manda pro autor, vamos falar de você, eu entendi. Posso falar uma coisa para vocês? Olha só. Ó, o que você acabou de falar. Pelo método tradicional, você tem um filtro entre o autor e o revisor, que é a editora. Tem. Né? E no nosso caso, a gente tirou. Para você publicar, você tem Exatamente, você tem esse contato direto. E direto é com o até autor. melhor, por isso que é mais rápido o processo. Com Porque eu certeza. não preciso passar o texto para várias mãos, os textos estão comigo. Direto. Não, E tá imagina, ser faltando. mais rápido, fluir melhor e o contato direto, ele é sempre. Bom, eu acho também que Exatamente. é melhor, mas. O único risco, assim, é a gente deixar passar alguma coisa, né? E por conta de ser um processo independente, eu gosto de revisar antes da diagramação para não ferir os direitos autorais do diagramador, né? Tá. Tem isso também, que é um processo independente, né? Então, eu sempre reviso antes. Mas a única coisa que às vezes eu procuro dar bastante vazão para o texto para não passar errado é para não deixar passar emenda. Porque se tiver que bater emenda, eu vou precisar falar com esse diagramador. E nem sempre é uma pessoa que eu conheço. Entendi. Né? Nem Entendi. sempre eu tenho contato dessa pessoa. Então, eu procuro dar o que o texto precisa. E deixa eu aproveitar aqui e perguntar, que tá vindo um monte de pergunta, qual foi? Mas eu quero que você fale, hein, ó. Qual foi sei lá, o maior erro que você cometeu? Sei lá, alguém que ficou bravo. O que aconteceu? Falo, a gente até conversou a respeito. Gente, eu fiquei acabada. Eu fiquei acabada, Eu sei. fiquei podre, fiquei Por isso que eu podre. tô perguntando, para te colocar em xeque aí. Eu fiquei podre. Eu deixei um livro com espaços e as palavras trocadas, né? A grafia das palavras trocadas. Isso para mim foi o fim. Pois é. Não, foram 2 livros, né? De 36, foram 2. Mas deu tudo certo no final. Mesmo assim, acaba, porque é uma coisa que ninguém vai querer saber por que aconteceu. Agora eu posso explicar. Eu descobri que o meu computador não estava salvando as minhas alterações. Quem descobriu isso foi um técnico, inclusive, que arrumou o computador para mim, né? Mas o cliente não quer saber disso. Ele não Claro, quer saber eu qual é a sei. explicação, ele não quer saber o que é que aconteceu. É que Né? nem E a ele gente tá com os certo. Correios. Porque se fosse o contrário, eu também não ia, né? O que é que eu tenho a ver com isso? Então é um problema que você que lute. Ó, Mas uma Tamires, cultura acontece, deuses erram, tá vendo? Olha o que a Tamires falou aí. Imagina, a gente é ser humano, vai acontecer de errar. Vai, Não concordo, existe vai mesmo. eu não penso num processo que não exista esse perigo de errar. Vai acontecer, infelizmente. Em Eu qualquer lembro área que. que a gente trabalhe. Não, e você super preocupada, mandou mensagem. Ai, meu Deus. Também. E o que a gente falou? Quando coisas assim Relaxa, erro acontece, acontecem, não se preocupe, é assim mesmo. Lembra? Foi, não foi? Meu, eu espero que as palavras tenham eu chorando aqueles dias. Ai, meu Deus, Betinho. Não, mas espero que tenha dado conforto pra você, porque realmente, gente, errar, todo mundo vai errar, ninguém, nem, até o que a Tamires falou, assim, não, sabe, não existe. Se a gente, né, ai, pelo amor de Deus, quem nunca errou, errar vai errar, e vamos corrigir o erro e bola pra frente, segue Acho parceria, que e o vamos que... importante é isso. É você saber que quando você erra, é um problema seu e que você tem que resolver, né? Então, é isso que eu faço. Peço para tirar da plataforma, me enviar o miolo, eu vou procurar esses erros, vou procurar o que é que precisou, e quem arca com o custo de qualquer coisa que dê errado sou eu, Não, né? Porque mas o posso erro foi falar, meu, você tá certa. É entendeu? transparência com o cliente, com o consumidor, com o leitor. A gente brinca que na Miclep temos uma palavra aqui que chama clientecentrismo. Não importa se foi correio, não importa se foi a gráfica, não importa, nem importa muita coisa. A gente tem que resolver isso daí e pronto, na verdade. Esse que é o ponto. Resolvendo, a pessoa ficando feliz, satisfeita, é isso que importa. Ô, gente, Exatamente. deixa eu só ler mais algumas perguntas aqui, depois a A gente tem que Polly encerrar, né? maravilhosa aí, ó. A Polly. Ô, Polly, a Polly, acho que se eu não me engano, ela fez visão do teu livro, mas eu acho que o teu livro, que a gente tá te dando outro, porque eu não lembro o que aconteceu no seu livro, já tá quase pronto, viu? Só um recadinho à parte. Paloma, fala do próximo livro, fala do próximo livro, solta o spoiler do próximo livro, e o próximo livro, curiosa com o próximo livro, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus.
eu estou escrevendo novamente sobre as pessoas, né? Eu gosto, eu falei para você, eu gosto desse processo de observar as vivências. E eu vou compor novamente 10 histórias, né? Já compus as histórias, tá na fase de maturação, por Ah, isso que legal. só, por isso que só em janeiro. E são 10 histórias diferentes de pessoas que tiveram que lidar com situações extremas, mas não situações extremas como aconteceu no Conto de Vida e Morte, num outro sentido. Acho que essa pandemia, ela deixou todo mundo começar a olhar um pouco para dentro. E Ah, estava faltando muito isso, de você olhar para si, né? E as pessoas não se olham mais, as pessoas não se olham, elas é não porque se virou enxergam. muito tecnologia as coisas também, né? É muito mais fácil você apontar os erros dos outros do que olhar os seus, porque você não se conhece. Então, Verdade, eu estou trabalhando nessa parte. verdade. Não, legal. Eu vou te falar duas coisas, ó. Primeiro, deixa eu ler aqui, ó. Agora, dicas para o pessoal. Fala assim, a Sabrina, o Iclep, a gente podia fazer sugerindo para a gente o Iclep, fazer live com os parceiros para ensinar e tirar dúvidas que nem a gente está fazendo com você. A Edna falou o Uhum. seguinte para você: a Spara acolhe a revisão com excelência e a nossos anseios com muito carinho. Hoje, uma amiga. Aqui, Ah, Tamires, ela é faz a revisão na minha maravilhosa. vida. Tamires, você faz a revisão da Tamires. Ô, Tamires, você é muito criativa, cara, juro por Deus. Aqui, ó, o Thiago Pini, não sei se é pai. Preciso dizer que estou adorando o trabalho de você. Viabilizou muito um sonho, 10 anos engavetado. Você talvez, acho que esse caso seja o Iclep. Agora, eu ia te perguntar uma coisa, tava na minha cabeça aqui um negócio legal pra caramba, eu esqueci, pô. Mas, bom, beleza, enfim, eu queria lembrar o que que era agora. Ah, lembrei. É o seguinte, você também, por exemplo, ó, você também funcionaria como ghostwriter? Eu já tentei de um amigo. Ele disse que deu muito certo. Não deu? Ele disse que deu muito certo. É porque, assim, ghostwriter funciona mais quando a história ela é uma não ficção, sabe? É aí que eu Que a quero pessoa, chegar. às vezes, Porque quem então, que às sabe um vezes dia a a gente não pessoa quer faz um escrever livro uma da Wiclap. biografia, por exemplo. A biografia é da pessoa, mas Sim, geralmente não foi ela que escreveu, né? Foi um ghostwriter. exato, exato. Não, porque É. assim, quem sabe daqui a uns anos a gente não faz o livro de como surgiu o Wiclap, Oh, tudo com todos os legal. detalhes do que aconteceu, não aconteceu, as brigas por trás, as curiosidades. Só que, porra, precisa de uma VV aí pra escrever pra gente aí. E Vai aí a ser Esther um Capas faz a barato de capa. entrevistas. Não, ia ser legal, não ia? Muito, Não, muito verdade, mesmo. verdade. Ia ser maravilhosa a parte de entrevistas. Ah, então, imagina, Ia rir imagina. horrores. Galera, eu acho, ó, só ler mais uma. Ah, se você tiver um autor preferido, quem é? E quem foi o motivo para você? E qual foi o motivo, ou quem foi o motivo para você escrever um livro? E qual foi a sua influência? Vamos lá. Autor favorito, Ariano Suassuna, disparado. Dono do meu coração. Por quê? Porque ele é dono do Nordeste. Ah, então tá bom. O Ariano Suassuna, ele consegue. É o que eu falei, né? Eu sou bicho de teatro, então. Ele consegue colocar toda a simplicidade de um povo em textos complexos, que vão mexer no âmago do que a gente é quanto sociedade, sabe? Aquele cara que provoca devagarzinho. Na simplicidade, ele provoca. E eu acho isso incrível, incrível. Agora, o que me fez escrever o livro foi a minha situação, né? Eu passei por uma situação extrema, eu basicamente morri, né, gente? Eu nem Verdade, né? tava lá Você viu a luz no fim do túnel, aí você não foi pra nada, luz. nada. Não, Eu nada você apaguei não em lembra. casa, apaguei em casa, acordei no médico. Falei, uai, o que é que eu tô fazendo aqui, gente? É. É Porque porque assim, já assim, me falaram o seguinte, ó, que se você vê a luz, não vai pra luz, não, volta. não, você volta, né? Volta. Assim, o que eu posso dizer para vocês é que sair de um coma horroroso porque você começa a ficar bem nóia, né? Digam aí as minhas enfermeiras que estão por aí, já vi duas passando. Olha o Silas aí, ó. O Silas é que eu falei que revisou para mim. Ah, o Silas, ó, então o Silas tá aí, Maravilhoso. que é o Um revisor, processo que de se a revisora indica um revisor, ó, quase 2 dias sem dormir aqui em casa. bom, deixa eu ler aqui mais algumas Acho perguntas. que eu respondi, né? Falaria no Suassuna, influência. E escritor internacional?
internacional, eu gosto de vários, mas eu vou colocar Não, fala 3, vai, sei lá, se você quiser. Não vale Victor colar, Hugo. não vale olhar pros livros. O Vitor Hugo. Vitor Hugo ele tá sendo esse ano assim o meu desafio. Mas que eu já gosto de muito tempo. Eu gosto muito da escrita da Diana Gabaldon, que escreveu Outlander. Eu Ela tem uma escrita envolvente demais, né? Ela te amarra, tinha né? certeza Eu que você ia gosto, falar. Porque o que você eu faz de gosto dessa propaganda nessa visão. Outlander, juro por... E Bernard Cornwell. Ai, gente, que incrível! Eu nunca li eu já tinha lido As Brumas de Avalon, mas assim, os livros do Bernard Cornwell para escrever a respeito de Arthur é muito palpável, sabe? Não tem aquela coisa de Sei, magia, sei. aquela coisa. As Brumas de Avalon eu gosto bastante também, mas eu, assim, não que venha ao caso, mas agora você me lembrou Eu também gosto de Harry Potter, mas eu já cancelei a Britney Spears. Não, justo. A Britney Spears. Não, mas assim, eu gosto muito de Sidney Sheldon, o Cão de Baskerville. Puta, eu adoro. Eu não entendi. Já leu Sidney Sheldon? Muito! O É Conde Baskerville. maravilhoso. Nossa, aquele livro lá, até tô para reler, porque olha. Bom, deixa eu ler É mais duas aqui, eu maravilhoso. preciso desligar também, senão a gente vai. Não, o negócio vai. A gente tem que marcar uma Até outra amanhã. live. Pera aí, ó. Acho que só o Sherlock Holmes saberia mais que vocês. Eu tô impressionado. A Tamires. Ó, Tamires, falando em Sherlock Holmes aí, você viu que a gente comentou aqui sem Imagina, querer. quem sou eu? Em Quem sou eu nessa terra? A loja de Cleber já sugeriu ajustes que o. Ah, você já sugeriu alguns ajustes que o autor não queria acatar? Já. Acontece e eu respeito. Eu Claro, deixo. claro, claro, tá certo. Tá certo. É. Eu acho que podemos encerrar, acho que deu, né, galera? Ah, deixa eu só falar uma coisa rápida. Ó, Verônica, fala pra galera seguir. Pessoal, façam parte do grupo no Facebook, na Wiclap, lá, bonitinho. A VV faz parte. Eu É, preciso postar mais, inclusive, né? eu ia Aparecer te falar mais lá no isso. Eu grupo. posso falar pra você, eu ia falar, meu, caramba, você não, você é a rainha dos stories dos ID. Põe o negócio lá no Facebook também. É porque Facebook, eu vou ser muito sincera, eu uso muito pouco mesmo, muito pouco, porque, sei lá, 2018 pra cá começou ficando um negócio meio esquisito, É, ele ficou meio eu comecei confuso, né? usando muito pouco, né? Mas eu vou passar a usar lá, aparecer, dar um oi Não, no pra grupo todo nosso mundo. lá, vai lá, dá o alô. Se você olhar, tem um monte de gente toda hora pergunta lá, revisão, diagramação, enfim. Olha, Eu vivo bastante. exatamente, pô, mas não é só por isso, é pra fazer parte mesmo. Verônica, acho que eu nem preciso agradecer pra você, né? Porque a gente tem um relacionamento maravilhoso aí, Eu que né? agradeço, pra mim foi uma honra. Eu nem sei se vocês gostaram, gente. Eu fui falando Ah, não, a gente não gostou, e não. A foi gente tá na isso. segunda, tá aparecendo o programa do Jô. Lembra quando o programa do Jô, o pessoal falava, ah, tá aparecendo isso daí, pô. Todo mundo Ai, queria gostou. canequinha. É, canequinha, eu não tenho canequinha aqui. Ainda mais com pandemia. Bom, mas não vai faltar oportunidade aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí muito dessa live, das novidades, de conhecer a amizade da Orelha, de conhecer a Verônica, um pouco da história dela, nossa parceria. Façam parte do nosso grupo, conhecer o livro dela, Contos de Vida e Morte. Galera, bom, dá você primeiro boa noite para depois eu fechar aí. Quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito do que eu faço, assim, de muito grosso modo, óbvio, né? É, muito por cima, gente, é muito por cima. Óbvio que vocês vão achar aí na internet vários outros tipos de informações e, enfim, falei muito por cima mesmo, mas eu agradeço ainda assim a oportunidade e a oportunidade de fazer parte, né, de certa forma, dessa parceria, que é muito boa mesmo. Eu sou muito feliz na casa editorial que eu escolhi. Eu falo mesmo, a casa editorial mesmo, gente, é uma casa, te acolhe. Ah, E obrigado é pela isso. gentileza. Quero Então, agradecer a todo mundo que está aqui. Um beijo para vocês também que apareceram aqui. tá vendo? Todo mundo. Eu vou contar a história pra você. Deu uma audiência boa aí. O pessoal realmente gosta de. É porque você é muito cativante também. Mas, então, Obrigada. ó, imagina, Verônica, então eu já vou agradecer aqui, dar um beijo aí, tinha lá o beijo do gordo, que é o beijo do magro. Quer dizer, não sou mais tão magro assim. Fiquem com Deus e vou desligar. Família Wiclap, exato. Wiclappers. Vou apertar este botão aqui de encerrar a live. É muito esquisito isso, porque, como eu sempre falo, parece que a gente está desligando na cara de todo mundo, mas não é isso, né? Vou encerrar a live. Vamos encerrar junto então, vai. 1, 2, 3. Aperta aí. Um, Oi, dois e já! já.